P-52, P-52 é uma semi-sub, P-54 é um navio de produção, P-53, P-51 são plataformas novas, entraram em produção em 2008, né? Então são plataformas muito grandes. Cada empreendimento desses, sem considerar o pré-sal, gira em torno de 2 a 3 bilhões de dólares. Quer dizer, você para colocar uma plataforma dessa em produção, o custo é muito alto, né? E o esforço também é muito grande. Só que o prêmio é muito grande, né? Quer dizer, o prêmio é muito grande. O custo dessas produções por barril é muito baixo porque a vazão é muito grande. Por exemplo, a gente fala muito no Brasil, eu estou com uma plataforma que está produzindo 180 mil barris por dia de óleo. Isso é muito óleo. Existem campos nos Estados Unidos em que você chega assim, desce assim, passa com um avião, você vê milhares, 30 mil, 40 mil cabeças de cavalos de pau produzindo 1 barril, 2 barris, 3 barris, porque os campos estão exauridos. Então nós temos, em cada empreendimento nosso, né, cerca de 180 mil barris por dia. É muito óleo. Tá? A nível mundial é uma produção muito grande. E nós vamos produzir por 25, por 30 anos, em média 30 anos. Né? Clica ali para mim, por favor, com aquela setinha. Só para mostrar essas plataformas, né? Então, nós temos aqui a P-51, é uma semi-submersível, né? É uma plataforma que é suportada sobre 4 colunas e um pontum. Depois eu vou detalhar um pouco mais isso. Um navio de produção, na realidade, a diferença básica é que essa plataforma ela não armazena óleo. Essa daqui eu tenho uma planta de processo. A planta de processo de uma unidade basicamente tem um único objetivo: separar óleo, gás e água. Se nós conseguíssemos desenvolver uma tecnologia que já estamos fazendo, que é um bombeio multifásico, e você pudesse colocar uma bomba lá no fundo e jogar o óleo em terra, né? Só que as distâncias são muito grandes, você não precisaria teoricamente de uma plataforma, né? Isso é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Piralema, que é uma plataforma monocoluna, eu vou falar um pouco mais à frente também, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, esse navio aqui, ele desloca o peso total, considerando a estrutura de aço, as linhas de ancoragem, os risers, o óleo que está armazenado, todos os líquidos que estão dentro, cerca de 320 mil toneladas, né? Essa plataforma aqui, a semi-sub, em torno de 130 mil toneladas, né? Vocês terem uma ideia da quantidade de aço, né? de estrutura, é uma grande estrutura, realmente, né? Volta ali para mim. Isso. Próximo. Nesse mesmo período, nós pretendemos chegar, e com certeza vamos chegar em 2012, com cerca de 71 milhões de metros cúbicos de gás por dia, né? E aí nós temos 2 tipos de produção de gás. Nós temos o gás associado e o gás não associado. Por isso que tem ali aquelas 2 cores. O gás associado é o seguinte, é o gás que está dentro do óleo. Então, quando você produz o óleo, que está numa determinada pressão, dentro do reservatório, ele vem para a superfície, ele libera o gás. Então, para produzir o gás, para produzir o óleo, eu tenho que produzir gás, né? E no caso do pré-sal, nós temos uma razão gás-óleo muito elevada, como eu vou mostrar, tá? E o gás não associado são aqueles reservatórios em que eu não tenho óleo, quer dizer, praticamente eu produzo somente gás, né? Então são reservas de gás, né? A mesma coisa, né? Você vê que as plataformas, algumas delas são as mesmas, né? Algumas, por exemplo, essas plataformas aqui, né? Elas só produzem gás, tá? Próximo. Bom, eu vou falar agora, talvez muitos dos senhores já conheçam isso, mas o que é um sistema petrolífero, né? Para vocês começarem a entender a diferença do pré-sal para os reservatórios atuais, que nós chamamos de pós-sal, né? Bom, então nós temos, basicamente, aqui seria uma seção geológica, né, típica, né, aqui em terra, por exemplo, em que eu tenho aqui embaixo uma camada, né, de um solo, de uma rocha, tipo um folheiro, por exemplo, pode ser outro tipo de rocha, em que eu tenho a cozinha, né?
em que foram depositados ali os plânctons, os microplânctons, os foraminíferos, etc., daquilo ficou cozinhando durante milhões de anos e deu origem ao petróleo, né? E aquilo está capeado, né, por uma rocha. Geralmente essas camadas elas são impermeáveis, né? Muito bem. Aqui em cima nós encontramos uma camada porosa, né? Quando nós falamos de reservatórios do pré-sal, não significa que o óleo que foi encontrado foi gerado naquela posição, mas geralmente o óleo foi gerado aqui embaixo, no local que nós chamamos de cozinha, foi trabalhado. Através de falhas geológicas, esse óleo migra e vai ocupar esses reservatórios porosos aqui em cima, tá? Então, na realidade, ele migra para cá e vai encontrar, por exemplo, um arenito, um carbonato, e ele vai preencher os poros da rocha. Aqui você vai ter, basicamente, água, né? Como eu estou falando aqui, ó, água, óleo e gás, em função da densidade deles, né? Então, e você, na hora que você produz, você tem que manter um equilíbrio entre essas três fases. Você não pode sair, simplesmente abrir a torneira e sair produzindo. Você tem que manter um nível mínimo de pressão para você não perder a energia do reservatório. Em alguns casos, nós temos que fazer injeção de água, como eu vou falar mais à frente, para empurrar o óleo, para energizar o óleo lá de baixo e tirar ele de dentro do reservatório. Deu para entender? Então tem o gerador, a estrutura de cima, que é a rocha porosa, que seriam as minhas caixas de petróleo, caixa d'água, né? Os meus tanques, onde ficam. E aí uma outra rocha muito importante é a selante, é a rocha capeadora. Se você não tiver a selante, né, o que vai acontecer? Aquele óleo vai migrar, vai ser consumido na superfície e vai desaparecer. Próximo. Bom, agora eu vou contar um pouco da história do pré-sal. Isso aí é o nosso planeta, esse é o modelo de Pangaea, de Wegener, né? Na realidade, há 164 milhões de anos atrás, o nosso continente estava colado lá com o continente africano, né? Pode passar. Alguns brincam comigo, né? É fácil mostrar isso, você não pode provar que aconteceu efetivamente, mas existem provas científicas da separação. Na realidade, o que está acontecendo hoje no Japão, um processo de subdução, que é, na realidade, o movimento de placas tectônicas, né? Movimento tectônico de placas. Bom, então começou a haver a separação do continente, né? Como vocês podem ver, é uma observação importante que o nosso óleo, o óleo do pré-sal que nós estamos usando, descobrindo hoje, é um óleo lacustre. Na realidade, ele foi formado em lagos interiores, né? E começa então a separar o continente, começa aqui a entrar a água do mar, né? Aqui dentro, pode passar, né? Então 130 milhões de anos, aqui começa a ter a formação do Atlântico Sul, pode passar, né? Pode ir, 122, 108 milhões, dá uma paradinha aqui, né? Há 108 milhões de anos, por exemplo, o que hoje seria águas profundas no Oceano Atlântico seriam águas rasas, seriam praias, né? E ali que estavam se formando aquele meu reservatório, né? Que são os estromatólitos. Eu vou mostrar as minhas camadas carbonáticas, aonde está o óleo hoje, né? Pode passar. Pode passar, 79 milhões, aí nós já temos o Atlântico, o Oceano Atlântico totalmente bem definido, pode passar, tá? Pode ir, e essa é a forma atual, pode passar. Muito bem. Como eu falei, isso aí, hoje, é um litoral, Shark Bay, na Austrália. Esses crescimentos carbonáticos, né? São os estromatólicos. Na realidade, são formados, não é um recife, não é um coral de recife, ele é formado por uma chamada cianobactéria, né? Na realidade, são talvez seriam os animais mais bem-sucedidos, né, em termos de sobrevivência do planeta. Eles vivem há 4,5 bilhões de anos. Na realidade, essas cianobactérias, elas ajudaram ao desenvolvimento da vida como nós conhecemos, porque eles tiram o CO2 da atmosfera e produzem o oxigênio, né? E nesse processo, eles vão dando então um crescimento a essas cabeças, né? Que são os estromatólitos. Entre elas, nós temos uma areia calcária, né? E esse aqui seria o reservatório, aquela parte lá de cima,
Quer dizer, o óleo estava sendo gerado lá embaixo, perto do embasamento, migrou e veio ocupar esse reservatório. Clica aqui nesse filme, por favor, vamos ver se funciona. Aqui seria então aquela praia, há mais ou menos, sei lá, 100 milhões de anos atrás, os estromatólitos crescendo aqui, né? O Oceano Atlântico começou a abrir, começou a se formar, começou a entrar cada vez mais água salgada, né? Isso aí na realidade seriam grandes salinas, foi evaporando e foi dando então origem às espessas camadas de sal que nós encontramos, na realidade, não somente na Bacia de Santos, mas também na Bacia de Campos, né? Só que lá teve esse sal foi trabalhado, né? Bom, o que é o encontro de qual é a rocha que na realidade é aquele estromatólito, né? Que é o encontro. Então aqui nós temos uma daquelas cabeças lá com óleo, né? No pré-sal. E eu tenho um outro estromatólito vivendo hoje, crescendo hoje, né, na Lagoa Salgada, né? Quer dizer, é um animal que está constantemente, provavelmente nós vamos desaparecer do planeta, eles vão continuar sobrevivendo. Aliás, eu recomendo que vocês estudem esse cianobactério, que é uma comunidade perfeita, né? Como eles se protegem do meio ambiente, é fantástico. Se a gente conseguisse chegar um dia a esse nível de conhecimento de sobrevivência, seria maravilhoso, né? Bom, aí vocês observam o seguinte, né? Nós temos aqui, vamos olhar, então vocês olham aqui é o estromatólito crescendo hoje. Esse aqui é o compactado por 2.000 metros de sal, né? Vocês observam que vocês têm aqui uns vazios, mas está mais compactada essa rocha. E o óleo, o gás e a água, ela vai preencher então esses vazios. Esses reservatórios são diferentes dos reservatórios que nós produzimos até hoje, que são arenitos, né? Que são mais homogêneos, são mais simples de produzir. Esses, pela heterogeneidade que você tem, eles são um pouco mais complexos, né? Porque você às vezes tem fáceis de maior permeabilidade, vazios, pequenas cavernas, e nós temos que tirar o óleo dali. Tá? Próximo. Pode passar. Pode passar, isso aí eu já mostrei, pode passar. Bom, aí agora eu vou explicar o que é a diferença do pré-sal para o pós-sal, né? Isso aqui é imagine o seguinte, aqui é a superfície do mar, né? Lá na Bacia de Santos, eu tenho uma lâmina d'água em torno de 2.000 metros, mais ou menos. Isso aqui seria uma seção geológica, como se eu fizesse um corte vertical, né? Passando numa determinada posição, por exemplo, leste-oeste, isso seria mais uma seção geológica leste-oeste. E aqui eu tenho dois tipos de corpos diferentes. Do lado direito, eu tenho o pré-sal, né? Então eu tenho aqui o embasamento, que seriam as rochas ígneas, né? Os granitos, os basaltos, diabásios, as metamórficas, gneisses, etc. Sobre isso, eu tenho então sedimentos. E aqui seria a cozinha, né, onde estaria então se formando o óleo, e o óleo migrou então para aquela minha praia, né, aqueles meus estromatólitos, que estaria nessa posição aqui. Tá? Então esse é o reservatório do pré-sal. Lembrem que com a separação dos continentes foram se formando então grandes salinas, quer dizer, a água ficou parada no mar em determinados momentos, houve então uma grande evaporação da água do mar, e sobre essa camada se formou então 2.000 metros de sal. Agora vocês observem que ele é todo trabalhado, né? O sal, na realidade, ele tem uma propriedade que ela é extremamente benéfica para a indústria do petróleo, em um aspecto, porque o sal se deforma lentamente no tempo, e ao se deformar, ele vai provocando uma série de falhamentos que permitem a migração do óleo, porém trazem outros problemas. Então, por exemplo, quando você... existe um processo de mapeamento em profundidade que chama-se sísmica, né? Você emite um som, aquele som se propaga, tipo uma ultrassonografia, por exemplo.